Hoje nós vamos então encerrar a nossa série, biografias. Quem foi abençoado pelo menos uma, mas eu quero rememorar também o primeiro texto que nós lemos lá na primeira biografia, que é Hebreus capítulo de número 11. Abra por gentileza, eu quero ler alguns versículos iniciais, o versículo 1 ao 3 e depois do versículo 13 ao versículo 14. Hebreus, capítulo de número 11, foi o nosso primeiro texto, usado aqui dentro dessa série Biografias, e será também o nosso texto de encerramento nesse nosso episódio especial, muito especial, eu acho que você vai gostar muito. Aproveitando o ensejo, fica o convite para que você também faça parte conosco da nossa próxima série. Nós vamos dar uma pausa na semana que vem, que é a semana do início do Bom Encontro. Nós vamos talvez fazer só uma reuniãozinha de oração aqui, porque o culto vai começar mais cedo, O Eli Soares vai estar aqui. Na outra semana, nós teremos uma pregação, um collab de pregação, tá bom? Você vai entender, existem hoje os collabs aí nas redes sociais, nós vamos fazer um collab aqui de pregação. E aí, em seguida, no primeiro, segundo, terceiro sábado de junho, nós começaremos a nossa nova série, que será também fenomenal, nós teremos algo muito especial. É muito importante que você venha no primeiro dia para você entender algo sobre a série. Nós vamos responder algumas perguntas que parecem complexas, mas que são simples e fundamentais para fundamentar o nosso cristianismo, tá bem? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Versículo 13 agora. Todos eles morreram na fé. Isso aqui está falando de vários homens que o texto vai citando, tá bom? E embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Nós falamos aqui ao longo desses dias, ao longo desses meses, sobre homens peregrinos, homens que peregrinaram aqui e que tinham o fundamento em sua mente daquilo que o peregrino faz, O peregrino, ele passa por essa terra como uma jornada. A expectativa dele está muito além daquilo que os olhos podem ver aqui. Essa não é a nossa pátria. E os homens que nós vimos aqui entregaram suas vidas dentro desse propósito, morreram por esse propósito. Quantos outros, nós poderíamos fazer, por exemplo, uma série de biografias só de mártires, Nós poderíamos fazer uma série de biografias, por exemplo, só dos puritanos, enfim, homens e mulheres, como mulheres que nós apenas citamos aqui, como a própria esposa de João Calvino, que foi fundamental na vida e no ministério dele, homens e mulheres que viveram para a glória de Deus. E hoje é muito difícil falar isso, É muito difícil você ver alguém que larga tudo para viver para a glória de Deus, porque os tempos mudaram um pouco, porque hoje o mundo é diferente, talvez, mas porque perdeu-se um pouco de uma essência que nós precisamos talvez retomar. E é por isso que hoje eu quero falar nesse nosso episódio especial de Archibald Tupou, talvez um dos menos conhecidos aqui entre vocês, mas que eu acho que Deus vai nos dar nessa noite o privilégio de conhecer a história e um pouco da obra deste homem. Archibald Tupou nasceu em 23 de maio de 1888, em Londres, Era um homem inglês e que a sua família o incentivou de forma muito incisiva para que ele
não só fosse para a igreja, mas para que ele cursasse um curso superior que envolvesse a obra missionária da igreja. Exatamente por isso, ele se matricula, né, já no início da sua juventude no London Missionary School of Medicine, que era uma escola de medicina que preparava missionários para a igreja em Londres. Essa escola tinha como se fosse uma parceria com a igreja a qual ele frequentava, que era a Igreja Anglicana de Londres. E algo que desde o início da vida dele, desde quando ele se lembra, né, desde quando ele trazia à memória as lembranças que ele tinha da igreja dele, ele lembrava do mural que ficava no fundo da igreja, um mural iluminado, e esse mural iluminado continha o nome de vários homens e mulheres. E ele sempre se perguntava, né, por que aqueles homens e mulheres faziam parte daquele mural com seus nomes escritos. Mais tarde, ele veio a entender algo, né? Em cima das placas, né, iluminadas lá no fundo da igreja, que tinham os nomes pequenos dessas pessoas, tinha uma frase que dizia assim: até os confins da terra. E todas aquelas pessoas foram pessoas que aquela igreja ali havia enviado para outras nações como missionários. E aquilo ali fala muito com ele, e ele começa a viver essa perspectiva, né, e esse ideal de uma possibilidade de obra missionária. Entretanto, ele tinha algumas resistências, né? Certa vez, a igreja abriu um cadastro para a obra voluntária missionária em Quito. E ele se cadastra, mas ele faz o cadastro e ele conta que ele fez o cadastro torcendo para não ser chamado. Ele fez o cadastro e ficou na torcida, né? Não para ser aprovado ali como um futuro missionário, mas na torcida para não participar, não ser selecionado. E aí ele não é selecionado e ele celebra aquilo, né? Nossa, graças a Deus, né? Não fui selecionado. Outra vez, a igreja mantinha, né, uma união, chamava União Evangelística para Projetos Missionários na América, chamava UESA. E essa instituição, que era a UESA, que era mantida pela igreja dele, abre novamente vagas, né, para a obra missionária na América do Sul. E ele pensa em fazer a sua inscrição, mas haviam, segundo ele, 3 coisas que o impediam de ser um missionário. A primeira coisa era cuidar da sua mãe, né? Porque o seu pai já havia falecido, e aí certo dia ele chega em casa, as 3 irmãs dele estão ali, elas viram para ele e falam assim: olha, de hoje em diante a nossa mãe não é sua responsabilidade mais como filho mais velho, é nossa responsabilidade. Então, uma das preocupações a menos. A outra era financeira. Certo dia, né, ele foi novamente, fez o cadastro lá, um amigo dele chegou e falou assim: o que te impede de ir para a obra missionária na América do Sul? Ele falou: as condições financeiras, né, e tal. E eles passam um longo tempo conversando, de repente o amigo dele vai embora e ele encontra lá no quarto dele um pacote de dinheiro com um recado, né? Isso aqui será para manter a sua vida missionária pelo tempo que for necessário. Quando precisar, me contacte de novo. A segunda coisa estava resolvida. E a terceira coisa, que ele falava assim: eu não posso, né, ir fazer missão, porque eu sou apaixonado pela Deise. E já pensou eu ir para outro país e a Deise ficar aqui na igreja? A Deise era uma menina linda, né, da igreja anglicana, que participava de todas as equipes, sabe? Essas meninas que ajudam, não é só essas meninas que ajudam, que vai para a igreja só no dia que ela está escalada para cantar no louvor, não, né? Era aquela menina que ajudava desde limpar a igreja, a fazer serviço social, a fazer as coisas, e ele era encantado pela forma como aquela menina vivia. Certo dia, no pátio lá da instituição onde eles estudavam, né, estava Deise e Violeta, a amiga dela, e ele chega, né, para contar, né, conversando ali, ele vai contar para elas que ele estava inscrito na obra missionária sul-americana e que as coisas estavam direcionando para ele ir para a América do Sul. De repente, né, quando ele fala isso, a Violeta dá aquela assim, e a Deise pisa no pé dela, puxa ela, e ela fica sem graça, né? Olha, né? Aí, não. Aí ele fica sem entender e vai embora, né? Aí a Violeta vira para ele: por que você não contou para ele? A Deise, né, vira para a Violeta e fala: eu achava que ele estava inscrito na obra que seria para a região oriental. Para mim, ele iria para as regiões lá do Oriente. Aí Violeta, né, como uma boa flecha do Cupido, né, encontra com ele outro dia no corredor e fala assim: você sabia
que a Deise também está inscrita na obra sul-americana? E aquilo ali arde o coração dele. Então, das 3 coisas que ele precisava que fossem respondidas, as 3 foram respondidas, né? Então, ele vê isso como um direcionamento de Deus para que ele pudesse, então, seguir nessa obra. A missão, né, seleciona ele para ir para a América do Sul e em 1914 ele chega ao Brasil. E ele conta na sua biografia que ele chega ao Brasil, toda aquela preocupação, e talvez a melhor coisa que aconteceu com ele foi que exatamente 1 mês depois que ele tinha chegado, ele faz uma oração para Deus, deita e sonha exatamente com a Deise, né? Foi como uma resposta de Deus, acalentando o coração dele naquele período que ele ficaria ali em São Paulo. Ele chega em São Paulo numa obra que era coordenada pelo professor Bruce Hanken e também por Reginald Young. Bruce Hanken foi uma das pessoas que mais investiram no espalhamento do evangelho para o interior do Brasil, certo? Então eles estavam em São Paulo. E Reginald Young foi o fundador do Instituto Bíblico, né, que existe até hoje em São Paulo. Isso tudo em 1914. Só que Teipel não sabia, né, e não tinha noção das dificuldades que o esperavam aqui. Ao chegar em São Paulo, o supervisor dele, né, que era o Hanken, era um cara muito sério, né, muito grosso, e ele conta que sofria muito com a comida, o tempero, ele vivia passando mal, tudo que ele comia ele vomitava, né, porque a microbiota dele, o estômago, né, adaptado com a comida totalmente diferente, temperos diferentes, e o calor, que ele dizia que era insuportável, né, e ele, nos primeiros meses, ele passava mais acamado, doente, né, por conta da alimentação ruim, do que de fato aprendendo o português. E aí uma família que vai visitar, né, o instituto, vê ele naquela situação, era uma família de Minas Gerais, uma família que a esposa chamava Dona Anne, né, Dona Ana. Eles eram ingleses que tinham vindo para o Brasil, estavam em Minas Gerais. Quando ela olha para ele acamado, ela fala: não, eu sei qual que é o seu problema, vem passar alguns dias conosco aqui em Conceição do Rio Verde. E aí ele vai, né, para Conceição do Rio Verde, em Minas Gerais, passar um período ali, e aí ela, né, trabalha toda a alimentação dele para que ele, né, pudesse se recuperar e tal, se alimentar bem. Ela faz uma alimentação toda especial, ele fica ali aquele tempo, se recupera, né, fica muito grato ali por aqueles 5 meses, né, e foi um período também onde ele, muito especial, onde ele começa de fato a aprender o português, né. Ele saía para a rua para conversar com crianças. Ele fala que uma das principais formas que ele aprendeu o português foi conversando com crianças. E ali depois, né, já tinha mais ou menos uns 5 meses que ele estava ali em Minas Gerais, ele é convidado para a sua primeira pregação em português. E aí ele vai pregar sobre Romanos 1, capítulo 16. Ele faz toda aquela exposição, toda aquela pregação, havia ali umas 30, 40 pessoas, e aí, terminando a pregação, ele faz o apelo. Quando ele termina o apelo, vem algumas pessoas à frente, todas elas crianças. Todas as crianças que ele pregava, que ele conhecia, que ele conversava, vêm ali, se aproximam e aceitam a Jesus. 35 anos depois, quando ele já estaria, né, há muito tempo no ministério, ele é convidado a pregar em São Paulo, capital, e uma moça se aproxima com seu esposo e sua filha no braço. Ela vira para ele e fala: eu fiquei sabendo por um folheto que o senhor estaria pregando aqui, e eu vim te dizer que eu ouvi o senhor pregar em Minas Gerais e eu era uma daquelas crianças que aceitou a Jesus. Então o ministério dele começa com as crianças, as quais o ensinavam o português. Recuperado, ele volta para São Paulo, né? E o seu supervisor dá uma missão para ele, de trabalhar como colporter, ou seja, a colportagem. O que era a colportagem? Era um serviço de evangelização e venda. O que ele vendia? Bíblias. A colportagem era um trabalho bíblico do instituto que estava ali, onde você, ao mesmo tempo, levava as Bíblias para vender no interior de São Paulo e usava esse momento para pregar. Então ele começa a viajar o interior de São Paulo, principalmente a região de Sorocaba, a região norte de São Paulo, como vendedor de Bíblia. Ele fala que esse momento foi talvez o momento de maior aprendizado da vida dele. Cada Bíblia, cada local, cada cidade que eles
chegavam, eles tinham que pegar uma licença na prefeitura para poder vender a Bíblia cristã. E haviam muitos embates com as igrejas católicas, né, que queriam impedi-los de vender. Mas as casas que os aceitavam faziam uma espécie de cultos, convidavam os vizinhos, as pessoas sentavam ali, eles pregavam a palavra, era um evangelismo e vendiam a Bíblia para manter a obra missionária. Ele fala que talvez foi o maior avanço dentro do seu ministério, aprender a vender Bíblias para quem precisava da palavra da verdade. Então, todas as vezes que você precisar, né, de pregar para alguém, pregue. Todas as vezes que você precisar de vender uma Bíblia para alguém, venda, porque você está levando a palavra de Deus, né? Assim foi com a vida de Teipel. Depois de uma dessas viagens, né, muito bem sucedidas, vendendo Bíblia, ele chega em São Paulo e o seu supervisor fala: olha, nós temos uma obra para você. Você vai ser enviado para o centro do país, um estado que se chama Goiás. Existe uma cidade chamada Pouso Alto, onde está precisando de um missionário. Essa cidade de Pouso Alto futuramente seria chamada de Piracanjuba, tá bom? Ele pega as suas coisas então, né? Pega o trem que traz ele até ao final da linha, era em Ipameri, ele desce em Ipameri, havia um senhor ali chamado de senhor Tavares, com 2 cavalos, né? O esperando para andar 120 quilômetros. Ele chegou, foram mais 2 dias, e foi a primeira vez na vida que ele viaja então de cavalo, 120 quilômetros. Ele disse que já não aguentava mais, não sabia nem, tinha momentos onde ele se debruçava, né, sobre o pescoço do cavalo e apenas orava. O seu Tavares não era de muita conversa, ia à frente e ele ia atrás, passando no meio dos capim, pegando carrapicho e aquela coisa toda. 2 dias intensos, sem comer direito, ele já estava assim, exausto, né, quando eles chegam então numa localidade, né, no interior dessa cidade, que seria a cidade de Piracanjuba, onde haviam 2 famílias ali os esperando com almoço. No fundo da fazenda passava um córrego, ele foi, diz que deu um mergulho, recuperou as suas forças e foi recebido, segundo ele, com mais glamour do que um presidente de estado. Nessa época que vai lembrar que nós estamos na República Velha, né, não eram governadores de estado, eram presidentes de estado. Então as pessoas o recebem ali, o abraçam, oferecem comida para ele. E nesse instante, então, o seu ministério começa no interior do país, num estado chamado Estado de Goiás. Há um ponto interessante aqui, que é um relato que ele ouve. Mais ou menos 10 anos antes da vinda dele, o supervisor dele já havia passado por aqui e pregado para uma família. Só que nesse período a perseguição era muito violenta, não havia justiça nenhuma. Então, assim, se você não concordava, mandava matar, né? E o nosso estado de Goiás foi muito conhecido nesse sentido, os capitães, os coronéis, né, que mandavam matar, e eles tinham ali um conluio com a igreja católica, né, e era muito nesse sentido. E havia uma cidade chamada Cidade de Santa Cruz, e havia um embate muito grande ali com essa família que tinha recebido o evangelho. Então, essa família, por estar sendo muito perseguida, um senhor agricultor chamado José Pereira oferece um pedaço da fazenda deles para que esse povo, esses primeiros crentes, né, fossem morar ali. E eles fazem uma espécie de vila que ficou conhecida como Vila da Gameleira. Essa Vila da Gameleira tinha 3 ruas. Uma rua chamava Rua da Fé, a segunda rua chamava Rua da Esperança e a terceira Rua da Caridade. Quando Teipel chega, esse local era um local onde se faziam as primeiras conferências, né? Hoje nós, né, vou na conferência da igreja, milhares de pessoas, né? Lá eram algumas dezenas de famílias ali reunidas nessa pequena cidade. Essa pequena cidade futuramente, né, vai ser emancipada e vai receber um nome: Cristianópolis. Exatamente por conta desse povoado que fundou essa cidade, homenageando o próprio Cristo, que era o Senhor da vida dessas pessoas, desses primeiros cristãos que se converteram ali. Bom, dentro do trabalho aqui no estado de Goiás, era um trabalho muito penoso,
eram viagens árduas. O trabalho dele era montar no cavalo e sair procurando locais onde ele pudesse pregar. E ele conta um episódio onde ele troca o cavalo pelo burro, porque o burro acha comida em todo lugar. Ele fala assim, éramos dois, né? Um burro de 4 e outro de 2 pernas, né? O burro era o melhor amigo dele, ajudava nas viagens, e tinha só uma pequena diferença, né? O burro, quando chegava no local, podia descansar. Ele chegava morto de cansaço, morto de fome, e as pessoas estavam ali o quê? Querendo ouvir a palavra de Deus. Então, segundo ele, acendia-se uma pequena lamparina, os besouros de vez em quando batiam no rosto dele, era motivo de risadas. Conta-se uma vez que ele pregou a noite inteira segurando do lado da calça um besouro que subiu dentro da calça, e ele ficou segurando ali até o final da sua mensagem. E após pregar, algumas pessoas queriam um conselho, e aí sim ele iria comer para depois já dormir de madrugada. E as noites eram terríveis. Segundo ele, o sangue do inglês parece que era mais procurado pelos percevejos, pernilongos, dormia-se no chão, né? Às vezes passava-se muito frio, dependendo do período do ano. Períodos de chuva, então, eram períodos drásticos, onde ele acabava, né, pegando toda a chuva, tendo que atravessar lugares muito insalubres, né? Em uma das suas visitas na cidade de Ipameri e Catalão, ele conheceu o senhor Neftali, né? Talvez do nome Naftali, que lhe contou uma história de uma disputa teológica contra o padre Bruno Alberdi Zungadi. Eles se encontraram no lugar onde se recebia as correspondências. E esse Neftali era foi um dos primeiros cristãos ali daquela região de Ipameri. E ele estava recebendo uma encomenda. Quando ele pega a encomenda que ele abre para ver, ele deixa cair parte da encomenda. Eram santinhos de santo mesmo, né? Que antigamente usava-se muito. O santinho hoje que tem na política veio do santo que, né, Santo Antônio, você tinha, era uma espécie de carta, né, que tinha a imagem de Santo Antônio, de São Pedro e tudo mais. Quando o padre deixa cair, esse senhor chamado Naftali, né, propõe uma discussão para ele, dizendo, padre, isso aí está errado, você está ensinando algo que eu tenho aprendido que na Bíblia não é correto. E o padre então chama ele para a casa dele para uma discussão, para uma disputa bíblica. E as pessoas todas vão para lá. E a disputa bíblica pega ali o dia inteiro, entrando no meio da noite. Quando entra no meio da noite, que o padre vê que ele já não estava mais, né, conseguindo vencer, ele vira para o Neftali e fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Se a sua palavra estiver certa, que caia um raio aqui no nosso meio. O senhor Neftali pega e cita o versículo para ele, né? Pedi e dar-se-vos-á. Então, se essa é a sua vontade, quando todos vão para casa, num dia que foi totalmente ensolarado, sem nenhuma nuvem nos céus, um raio cai exatamente em cima da cruz da igreja matriz daquela cidade de Ipameri, acabando com a cruz e com toda a fachada de entrada. Ele conta que não mais encontrou o padre, que saiu desesperado catando os pedaços da cruz. Essa foi uma história, né, que contaram para Taipo e que Taipo relata dentro das suas visitas. Era um trabalho, né, como eu disse, muito penoso. Em uma das suas viagens, ele também responsável por uma grande discussão, porque onde chegava, os padres ali, a Igreja Católica ficava fervorosa, né, querendo ir contra, porque as pessoas queriam ouvir a verdade e a Igreja não queria deixar. E na cidade de Bananeiras, que futuramente seria a cidade de Goiatuba, ele também trava uma disputa com o padre dali, e o padre pega, na discussão ele vira para o padre e fala assim, padre, mostre-me que eu estou errado, mostre-me quais páginas da minha Bíblia está errado e eu rasgo as páginas da minha Bíblia. O padre não soube, né? Geralmente porque principalmente naquela época, né, as missas seguiam muito, e ainda hoje, né, seguem um roteiro muito pragmático, né, e às vezes não tinham o conhecimento necessário, e ali a disputa acaba e as pessoas vão para o lado dele nessa disputa. Em Pontalina, que se chamava nessa época Santa Rita do Pontal, acontece uma história muito interessante com ele. Haveria uma festa, espécie de festa junina, né, ali, e todos estavam arrumando a cidade, e ele chega na cidade exatamente nesse momento. O senhor Vigilato era quem estava organizando toda a estrutura da igreja, né, e tal, da praça que iria receber, mas ele queria ouvir o evangelho. E aí o Taipo vira para ele e fala assim, seu Vigilato, quando que a festa começa? O Vigilato fala, não, quando o vigário chegar, né? Ele fala, não, então
abre a sua casa e a gente recebe as pessoas lá para falar. E ele sai na rua, olha, vai começar a palavra da festa. Então, e as pessoas achando que era a festa da Igreja Católica, vão todas para lá. E Taipo fica apreensivo, né? Nossa, já imagina se o padre chega e eu tô aqui com esse povo todo, vamos começar rápido, gente, não sei o que e tal. E ele se organiza. Quando ele começa a pregar, solta-se o foguetório. Era o sinal de que o padre estava chegando. E aí o seu vigilato olha para ele meio preocupado, né? E sai correndo e vai lá fora para olhar. E ali ele já querendo terminar a palavra que mal tinha começado, de repente seu vigilato volta rindo, né? Caindo na risada. Aí ele olha para o seu vigilato, o que aconteceu, seu vigilato? Aí o seu vigilato olha para ele e fala assim, não, uma viúva estava chegando na cidade. Naquela época as viúvas vestiam-se de preto, né? Que era o traje da bata, né? Do padre. E as pessoas confundiram a viúva que estava chegando de preto com o padre e soltaram os foguetes. E ali ele acalma, termina de pregar e ele ainda fala assim, e antes de sair, servimos o doce que era feito para o vigário, para as pessoas comerem. E ali houve um processo de conversão e a primeira vez que a palavra de Deus foi pregada na cidade de Pontalina. Para partirmos, né, a história dele, né, de experiências e milagres que aconteceram assim, foram muitos. Nós teríamos que ter, né, 3 sábados para contar toda a história de Taipo, mas eu quero concentrar no nosso ponto fundamental e principal para partirmos para a nossa conclusão. O Dr. Stuart, que era o presidente da obra missionária, né, olha, um dia encontra-se com Daisy e vê a expectativa dela em vir para o Brasil e fala, Daisy, eu vou bancar a sua passagem e a passagem de Violeta para o Brasil. Então Daisy arruma suas coisas e vem para o Brasil, em São Paulo, né? Sem perder tempo, né? Taipo arruma suas coisinhas e vai para São Paulo, e ali o pessoal de São Paulo já estava organizando, ele manda uma carta lá para a igreja dizendo que queria se casar com ela, e eles se casam em São Paulo e ele coloca ela, olha, vamos entrar no trem e vamos embora para Goiás, né? E ela sem perder tempo, e a viagem de vinda deles para Goiás é muito engraçada, acontecem umas coisas, eles param numa casa para poder dormir, e as pessoas montam a cama deles em cima da mesa principal da cozinha, né? Que era muito normal isso, nas casas antigamente, você colocar o colchão em cima da mesa para as pessoas dormirem ali, né? Por causa de insetos, ratos e tudo mais. E ali o Taipo pula em cima da mesa e as pessoas estão lá tudo parada, né? E a Daisy toda envergonhada, né? O povo não vai sair daqui da sala não para mim poder deitar, né? Aí ele olha para ela e vê que ela tá sem graça, aí ele chama ela no cantinho e fala assim, enquanto você não deitar, eles não vão sair, porque só tem uma lamparina na casa. Então, depois que você deitar, você pega a lamparina, que é a única luz que tem, para eles poderem ir para os seus quartos. Aí ela deita ali e acontece assim. E ele fala que desde o seu casamento nunca mais faltou galinha e ovo caipira de presente. As pessoas amavam a Daisy. Ela não era uma inglesa, né, com os olhos azuis e tudo mais, ela tinha olhos castanhos. As pessoas gostavam muito dela. O primeiro filho deles nasce aqui no estado de Goiás, e também todos os outros, né? E muitas pessoas passam pela história de Taipo, 2 delas em especiais. Um deles, o senhor Benedito Rodrigues, foi responsável por fundar a primeira igreja cristã de Leopoldo de Bulhões. Por que é muito especial? Porque a família do meu pai descende de Leopoldo de Bulhões. Essa semana, o irmão mais velho do meu pai saiu da UTI, graças a Deus, foi para casa, e a primeira coisa que eu quero fazer é levar as minhas anotações para perguntar para o meu tio Modestino. Possivelmente a cidade de Leopoldo de Bulhões, fundada por esse homem aqui, ele conviveu com meu bisavô chamado Vigilato, que também veio de São Paulo para Leopoldo de Bulhões. E mais ainda, eu encontrei e até mandei uma foto para o Bruno, nosso Bruno, que é o Bruno Portilho, né? O Bruno Portilho, eu encontrei um senhor chamado Joaquim Portilho, que foi o primeiro crente do estado de Goiás, que veio para Catalão. E numa das conversas que eu tive com o Bruno já me disse que a descendência dele vem meio que dessa região. Eu falei, Bruno, olha essas anotações minhas aqui. Possivelmente você descende de uma família que trouxe o primeiro crente para o estado de Goiás, que foi o seu Joaquim Portilho. Bom, eu vou partir para o encerramento para terminar, porque, né, já tem muita coisa muito legal, e depois a gente pode falar um pouquinho mais de Taipo, né? Em outubro de 1939, ele é convidado para assumir uma igreja numa localidade.
que era uma localidade nova, porque a capital estava se transferindo de Goiás Velho para uma nova cidade chamada Goiânia. Ele vai então assumir um local que era num subúrbio dessa nova cidade, que era Campinas. E em Campinas, em 1942, ele realiza o primeiro batismo da cidade de Goiânia, cerca de 20 pessoas batizadas no rio Meia Ponte, por este homem. Conta-se que no dia do batismo, quando ele estava tirando as suas botas para entrar no rio, uma víbora pica ele. Os sinais da víbora ficam no dedo dele e ele fica todo desesperado, mas ao mesmo tempo ele lembra do propósito qual ele estava fazendo e nenhum mal poderia suceder. Ele batiza as pessoas, eles vão para um almoço e nunca ele teve nenhuma fé por conta dessa picada das cobras. Para terminar, em 1968, vários outros pontos eu poderia destacar aqui, como por exemplo a fundação do Hospital Evangélico de Anápolis, fundação do Hospital Evangélico de Goiás, que foi um amigo dele, que numa ida dele para Inglaterra, ele convence o amigo dele a vir para cá e eles fundam o primeiro hospital do estado, que é o Hospital Evangélico de Goiás. Eles fundam uma das primeiras escolas cristãs em Anápolis também, e no ano de 1968 ele recebe uma carta na casa dele para comparecer a Brasília. Quem estava chegando em Brasília para uma visita ao Poder Executivo? Sua Majestade a Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Ele vai então para Brasília e em Brasília ele recebe uma condecoração que, segundo ele, em nenhum momento da vida dele, morando na Inglaterra, ele poderia ter recebido. Ele vem para o Brasil, realiza esse trabalho lindo, trabalho pelo qual hoje e do qual hoje nós somos frutos. Ele recebe uma medalha ali, conhece a princesa Elizabeth, mas eu acho que muito mais do que conhecer a princesa conhecer a rainha da Inglaterra, ele tinha um desejo em seu coração, que era conhecer não a rainha da Inglaterra, mas o rei do universo. E hoje ele descansa ao lado desse rei todo-poderoso que é o nosso Deus. Que assim seja a história de nossas vidas, que um dia, através daquilo que nós estamos cumprindo no nosso projeto, na nossa obra, nós possamos também descansar ao lado do nosso rei, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque Tu és grande, Tu és digno. Que a palavra do Senhor, ó Deus, em nossos corações gere frutos, nos fortaleça e nos leve a cada dia mais a alcançar a Tua graça e bondade. Em nome de Jesus, amém. Amém.